orando a Deus à tarde e o Senhor me dando algumas palavras, visitando o meu espírito e me ensinando algo para mim, que Ele permitiu, eu vou compartilhar. E o que eu vou resumir, o que eu aprendi de verdade? Se eu entrego o meu coração, as intenções do meu coração a Deus, é Ele que gera em mim tudo aquilo que eu preciso, principalmente, e tudo aquilo que eu necessito. E deixa eu te falar, quando você fala, meu Deus, mas por que eu estou orando a respeito disso? Ele fala, porque isso você necessita. E aí você começa a aprender a falar, verdadeiramente eu não tinha pensado nisso, mas tinha pensado em outras coisas. Aí quando você entrega as intenções do coração para Ele, fala, Senhor, conduz o meu coração. Me faz, Senhor, pelo Teu Espírito, nós sermos um só. De verdade, o seu comportamento com você mesmo começa a mudar. Porque você começa a andar segundo os pensamentos do que Deus tem para você. Não do que pensam, não do que acham ao teu respeito. E quando você começa a andar segundo os pensamentos que o Espírito Santo de Deus conduz no seu espírito, o céu literalmente se abre. E você fala assim, meu Deus, por que eu não fiz isso antes? Tudo que Deus tem para a tua vida está diante de você. Está diante de você. E ali, e mediante muitos ensinamentos, o Senhor falava assim, filho, a palavra, toda palavra liberada, toda palavra lançada com fé e um coração verdadeiro, ela se manifesta. Essa palavra não voltará vazia. E eu estou vivendo isso assim, todos os dias. O que eu quero que você entenda? Você está aí procurando situações, mudança em muitas coisas, e a mudança está dentro de você. Está dentro de você. Então veja bem, os fariseus e os escribas cobraram automaticamente do mestre, que era Jesus, e também corrigiram, repreenderam, a Bíblia está dizendo, os discípulos. Por que seus discípulos, por que eles comem com a mão suja? Jesus olhou e falou assim, tem muitos com a prática, bonito por fora, bela aparência, sepulcro encaiado por dentro. Só busca aquilo que convém, só interesse. Pode rodar, pode profetizar, pelo menos eu penso assim, por que as pessoas, ela mesma não olha para dentro dela e fala assim, Senhor, eu não vou conseguir mudar, arrancar isso dentro de mim, mas me ajuda. Essa oração, se você fizer com um coração verdadeiro, sua vida muda. Porque você está pedindo ajuda para quem pode resolver, para quem vai acessar o seu coração e vai mudar, vai programar segundo o céu. Ou seja, verdadeiramente, quando nós entregamos nosso coração a Cristo, nós começamos a viver o céu na terra. Pai nosso que estais, venha a nós o seu. Por que o reino dele vem sobre muitos e muitos não obedecem? Seja feita a sua aqui na terra, nessa terra, assim como é na onde? Aí ora o Pai Nosso, vai dormir, acha que está tudo bem, não está tudo bem. Se você está fora da direção da palavra, você atraiu para a tua vida naquela noite condenação. Deixa para outro dia, eu falo a respeito do Pai Nosso. Aí tem muitos que oram Pai Nosso e continuam numa vida de pecado. E acham que está tudo bem. Já orei, já rezei, já orei, vou dormir. Deixa eu te falar. Orou, você entende? Perdoa os meus pecados, assim como tem perdoado os meus devedores. Vai. Naquele dia, era para ter liberado um perdão, não liberou. Naquele dia era para ter feito o bem, não fez. Aquele que deixa de fazer o bem, podendo fazer e não faz, já pecou. Mas no final da noite, vou agradecer o Senhor, Pai Nosso. E trouxe condenação. Meus filhos sofrem por falta de quê? Conhecer o que? A igreja? A palavra. O que o Senhor quer dizer? O que o Senhor está dizendo? Entrega os seus caminhos ao Senhor. Confia nele e tudo ele fará. O que é entregar os caminhos? É andar segundo a direção do Espírito. É entregar as minhas intenções, todas as intenções, pensamentos, sentimentos, tudo aquilo que eu penso, que eu tenho controle, eu devo entregar ao Senhor. E do Senhor vai vir as verdadeiras direções. A Bíblia está dizendo, vou repetir o 6, Marcos 6. Ele respondendo disse, bem profetizou Isaías acerca de vós,
Aí Jesus falou assim: seus hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o quê? Mas o seu coração está na onde? Longe. Ou seja, palavras bonitas, uma oratória maravilhosa. Meu Deus, depois de uma palavra dessa nessa oração, minha vida muda. Só ensaiar no chuveiro que você vai orar maravilhosamente bem. A diferença é que não vai sair do teto do seu banheiro. Fica ensaiando as palavras. Meu Deus, Senhor, meu Deus e meu Pai, papapá. Não vai passar do teto da igreja. E quando se depara com um demônio, em vez do demônio fugir, foge ele, que se diz que é crente. Por quê? Honra o Senhor com os lábios, mas não entregou o coração. Diga assim: Senhor, me dá um novo, o quê? Um novo coração. Eu e você precisamos pedir ao Senhor um novo coração. As bênçãos não estão distantes, o que Deus tem para você não está distante. E hoje, depois de tudo que eu aprendi no particular, eu falei: Senhor, obrigado. Pena que Ele entregou para mim, não posso transmitir. Agora ainda não, quem sabe. A respeito de tudo, espiritual, financeiro, de tudo. Hoje Ele me deu uma aula. E falou: filho, está tudo aqui. Está tudo aqui. Saúde, prosperidade, financeiro, sentimental, está tudo aqui. E hoje Ele falou: esse é o caminho. Mas como que eu vou te entregar algo que primeiro Ele não pediu para passar? E segundo, que primeiro Ele quer o meu e o seu coração. Se eu e você entregar verdadeiramente, pela palavra, as intenções: Senhor, me dá um novo coração. Você vai, deixa eu te falar algo. Ele vai limpar o teu caminho de sofrimento, Ele vai afastar. Vai ter momentos de aflições, vai, porque a Bíblia diz, Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tenha de bom. Não quer dizer que você não vai sofrer aflições momentâneas. Vai ter, mas a vitória vai ser constante. Quem crê nisso? Por quê? Porque o coração vai ser entregue ao Senhor. Eu vejo pessoas com a aparência de quem está viva, mas está morta. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Então, veja bem. O Senhor não quer ver eu e você andar e praticar por aparência. O Senhor quer ver eu e você manifestar a prática da sua palavra. Como que eu vou transmitir a vontade de Deus, o amor de Deus, se o meu coração não está entregue para Ele verdadeira? Como que eu vou transmitir a palavra de Deus, o poder de Deus, a vontade de Deus, se verdadeiramente eu sou uma coisa perante a igreja, o altar, os cristãos, os meus irmãos em Cristo, mas no meu particular, nas minhas decisões, eu sou outra coisa? Esse tal de Deus não recebe coisa alguma, porque a fé dele é semelhante à onda do mar, está lá em Tiago. Ele não tem uma postura constante, ele não tem uma doutrina espiritual. Por que nós nos sentimos bem quando viemos à igreja? Porque a Bíblia se cumpre. Vinde a mim todos os que estão o quê? Cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Isso aí acontece no espírito. Eu e você entramos cheios de pensamentos, sentimentos, carregados de informações no coração, e de repente a gente sai aliviado. A gente sai mais leve, sim ou não? Porque se cumpre a palavra de Deus. Não é o ministro, pode ser uma criança pregando. Não é quem está pregando, não é quem está com o microfone. A partir da hora que você vem com a intenção correta, eu preciso de viver algo novo, eu preciso buscar em Deus o que Ele tem para mim. Então, quando você vem com a intenção correta, não é o pregador, mas é a palavra de Deus que se manifesta. Vinde a mim, então você não veio, você veio até Cristo, mas você veio na sinagoga, na igreja, na casa do Senhor. Então, o que Jesus falou para aquele povo? Vocês estão me buscando, vocês me honram com palavras eloquentes, bonitas, mas o coração vocês não entregaram para mim. Ou seja, ele não tem acesso ao coração de muitos que falam no nome dele. Por isso que muitos falam de Cristo, mas não conhecem ele. Fala de Cristo, é que eu já falei diversas vezes. Todas as qualidades que a gente consegue pronunciar, que a gente consegue alcançar, de boa, todas as ótimas qualidades vêm de Deus, vêm de Jesus. Então falar de Jesus é a coisa mais fácil que tem. Você vai ficar diversos momentos pregando para alguém, falando a respeito de Cristo. O difícil é obedecer aquilo que Ele tem.
Então veja bem, olha só o que está escrito no 14. Vou adiantar, no 14. Vai lá no 14. Chamando outra vez a multidão, disse-lhes: ouve-me, vós todos. E depois Jesus falou o quê? Compreende? Primeiro ele pediu assim: entrega os seus ouvidos. E depois entenda o que eu estou falando. Olha a sequência. Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar. Mas o que sai dele, isso é, que contamina quem? Não é o que entra, mas é o que? Nada há, olha o que a Bíblia está dizendo. Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar. Mas o que sai dele, isso é o que contamina. 16. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. 17. Depois, quando deixou a multidão, entrou em uma casa. Os seus discípulos o interrogavam acerca desta. Senhor, ou seja, parábola é o mesmo que uma história. Senhor, qual é aquela história? O que o Senhor quis dizer com aquela história? Que não é o que entra, que contamina, mas é o que sai. Nós não entendemos. Os discípulos de Jesus, depois de Jesus, interrogavam ele. Senhor, o Senhor falou ali, mas nós não entendemos. Não entendemos. O Senhor falou que não é o que comemos, não é o que entra, mas o que sai. Põe no próximo. Aí Jesus diz assim, ó, e ele disse assim: também vos estáis sem entendimento. Jesus fez uma pergunta para os seus discípulos. Olha lá. E ele lhe disse-lhes: assim também vós estáis sem entendimento? Ou seja, eu pronunciei, eu ensinei lá e vocês também não entendem? O que Jesus quis dizer com essa pergunta para os discípulos? O coração de vocês também estão longe. O coração de vocês naquele momento também estava segue. Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não pode contaminar? 19. Porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando puras todas as. Jesus estava falando do alimento. Olha lá. Jesus falou: vocês estão olhando para o alimento, mas o que eu estou falando é do coração. É do coração. Jesus falou assim: eu estou dando a direção para vocês, vocês têm que guardar o coração. Você viu que Jesus fez uma pergunta para eles? Vocês também não entenderam o que eu falei? Basicamente é assim. Você depois ouvir a palavra de Deus, com que intenção de coração você vai orar? Você vai olhar para a sua vida. Para a sua vida, não para a vida dos outros. Com que intenção de coração você vai olhar para você e vai dizer assim: Senhor, faz em mim a sua vontade? Quem tem fé para isso? O nascer de novo é entregar todas as nossas vontades ao Senhor e pedir para Ele conduzir os resultados, todos os resultados da nossa. Por isso que a Bíblia diz: tudo posso, mas nem tudo. Mas você pode todas as coisas. Mas aquilo que não convém a quem? A nossa vontade ou a vontade de Deus? Então tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Aquilo que não me convém, aquilo que não agrada ao ser, aquilo que não agrada a Jesus, eu não vou praticar. Isso é uma decisão minha, disciplina minha. E cada um tem que ter a sua disciplina na sua vida espiritual. Senão você não cresce. Senão se torna vir para a igreja uma tradição. Aí muitos vão esperar algo de você, aonde o seu coração não está. Peraí, mas você não está na igreja todo dia? Não, estou na igreja, mas eu não me tornei a igreja. Então você está participando de uma tradição, mas não pratica o que é liberado. Porque não entra no seu coração, olha lá. O que Jesus estava dizendo ali? Ele está dizendo, os fariseus e os escribas, está dizendo que tem que lavar a mão, mas o que você come não contamina o seu coração. O que Jesus diz? O que Jesus quis dizer na história? Você tem que se preocupar verdadeiramente em guardar o seu, para que o seu coração não seja contaminado. Porque se o seu coração for contaminado, aí está tudo perdido. Não adianta ser saudável com o coração contaminado, cheio de saúde para praticar o pecado. Que glória tem de Deus isso? Entendeu o que Jesus está falando?
Nós temos que entregar tudo para o Senhor, corpo, alma e espírito. Aí sim, quando você entrega corpo, alma e espírito, você fala assim: eu preciso me policiar nas minhas alimentações, fazer exercício, porque o meu corpo é templo e morada do Espírito Santo. Aí você está se posicionando com a intenção de coração de fé, não por estética, mas sim para um propósito de quem? De Deus. Eu preciso cuidar da minha saúde, porque eu preciso ir muito mais além com o Espírito Santo, com Jesus, anunciar o reino de Deus. Então você está zelando por algo que Deus te deu para um grande propósito, onde o nome do Senhor vai ser glorificado.